Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui em mais um vídeo, no capítulo 12, da parte 1, que é a parte de limites, é o último capítulo, onde nós vamos ver a questão da continuidade. Quando é que eu detecto se uma função é contínua ou não é contínua, ou quando eu consigo apresentar alguma dentro do domínio da função, algum ponto ou alguns pontos de descontinuidade. Então, olha só, existem, na verdade, dois materiais instrucionais. Tem o capítulo 12 aqui, continuidade, mas eu fiz um adendo, que é mais simples ainda do que a apostila, apesar da apostila ter outros exemplos. Então, vocês vão ler a apostila e vão, né, realizar aqui o estudo das funções contínuas através desse adendo que está feito à mão. Então, olha só, nesse capítulo, não vai ter lista de exercícios aqui na parte 1. Essa parte de continuidade vai ser verificada, vai ser avaliada deixa eu ver se aqui tem, deixa eu ver se tem algum exercício. Tem alguns exercícios. Esses exercícios aqui podem ser vistos, sim, podem ser feitos. Na página 129, são 7 exercícios. Então, façam esses exercícios. Cadê o... Opa, continuidade. Vamos ver aqui. Tem alguns exercícios aqui, etc. Vale a pena fazê-los. Tá? Então, olha só. Vamos ver, então, aqui o adendo de continuidade. Funções contínuas. Considere um gráfico de f, então a gente já sabe que esses gráficos das funções são representados no sistema cartesiano ortogonal. Um gráfico de f, sendo que f é uma função ou uma aplicação de A contido nos reais em B contido nos reais. Tá? Não tem grandes segredos. Que transforma um x em y através da lei de correspondência f de x. E um intervalo i do domínio de f. Então, eu não vou me fixar no domínio integralmente de início. Tá? Eu imagino que eu quero analisar num pedaço. Tá? É muito comum a gente analisar a continuidade em certas situações. E essas situações daqui à medida que a gente vai vendo o tópico, eu vou listar as principais situações onde a gente investiga, né? Porque imagine que num domínio de -1 a 5, por exemplo, tem infinitos números. Então fica difícil você fazer essa avaliação se você não tiver uma suspeição de que em determinados locais pode estar havendo a descontinuidade. Olha só. Para verificar se a função é contínua em um determinado ponto A, então, olha só, eu estou pensando no intervalo, mas nesse intervalo eu vou analisar esses pontos que a gente vai chamar de pontos críticos. É um ponto onde pode haver a descontinuidade, é um ponto crítico de análise. Eu não vou analisar infinitos números, eu vou analisar os pontos críticos, tá? E esses pontos críticos vão ser revistos depois, lá na derivada, quando a gente for fazer o estudo das funções com a ferramenta derivada. Então, para verificar se a função é contínua em determinado ponto A, verificamos o seguinte. Primeiro, são duas situações diferentes que vão mudar a investigação, apesar de serem extremamente parecidas. Primeiro, se A está na fronteira do domínio. O que é a fronteira do domínio? São os extremos. Então, se você dá lá o domínio da função, né, se você está vendo ou no intervalo ou no domínio da função, você vai analisar os extremos. Os extremos, onde começa, onde termina o domínio, são sempre pontos críticos. Tá? E se A não está na fronteira? O que é o A não está na fronteira? Está internamente, você tira os dois limitantes do domínio, onde começa, onde termina, e vê os pontos internos. Então, vamos começar quando A não está na fronteira, ele não é extremo. Então, você tem que analisar o seguinte, você vai ter que analisar o limite unilateral pela direita, o limite unilateral pela esquerda, havendo igualdade entre esses limites unilaterais, é porque o limite, naquele ponto, A existe, ok? Depois você vai verificar quanto é que dá o f de A, ele tem que existir também para você verificar, e vai ver se esse f de A, que é um valor que a gente vai chamar de B, ou meramente f de A, então eu tenho A, com A eu jogo na função e eu acho o y correspondente, que pode se chamar B, f de A, do jeito que você quiser. Se esse f de A for igual ao valor que você obteve no limite, então a função é contínua. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo,
nesse traçadinho que eu dei aqui, que seria o intervalo, por exemplo, essa função, na verdade, é um rabisco que eu fiz, tá? Mas poderia ser um polinômio, poderia até ser uma parábola aqui, eu podia subir depois, mas você foi analisar nesse intervalo aqui. Então, nesse caso, que os dois limites unilaterais, pela direita e pela esquerda, a esquerda, direita, direita é acima de A, a esquerda é menor do que A. Como o limite existe, e é f de A, e f de A é igual ao limite, então a função é contínua nesse ponto. Você está garantindo, esse A aqui é minúsculo, tá? Eu botei distraidamente maiúsculo, mas dá para compreender. E aqui é um caso que o A está na fronteira. Quando o A está na fronteira, repare, não existe domínio à direita. Então, não cabe você verificar o limite, apenas o limite unilateral. Nesse caso aqui, que eu estou botando a mãozinha aqui, ó, tá vendo? Só tem o limite unilateral pela esquerda. Se fosse nesse ponto, era o limite unilateral pela direita. Então, você vai ter que falar, um dos limites unilaterais existe. Então, você vai encontrar um valor lá, 3, 5, menos 20. Tá? E esse limite unilateral tem que ser igual a f de A. Daqui a pouco eu vou mostrar os casos que não funcionam, quando é que não funciona e como é que fica. Se todos os pontos de um certo intervalo I, então você olha para o intervalo, se todos os pontos de um certo intervalo I verificam a continuidade em F, então F é contínuo em I, e I está contido no domínio de F, lembrando disso, né, que o I é o intervalo, um subconjunto do domínio. Se I é igual a domínio de F, ou seja, se esse intervalo que você analisou é o próprio domínio, então eu digo que F é contínua, porque ele é contínuo em todo o seu domínio. Então, vamos ver agora os casos em que fura essa análise. Exemplos de problemas na continuidade. Então, eu tenho uma função que vem aqui, desse início aqui, e vem até aqui, e aqui é intervalo aberto, é uma bolinha aberta. E a bolinha fechada, que vai corresponder ao f de A, deu um salto. E a partir daqui vai até lá. Então, repare, o que está acontecendo aqui? O limite unilateral para a esquerda é um valor aqui, ó, que seria aqui. Ó. Deixa eu ver se eu pego a... Não consegui. Opa. Vou ter que fazer com a mãozinha mesmo, não tem jeito. Então, olha só, aqui vai ter o limite unilateral pela esquerda, que vai dar um B aqui, um valor aqui embaixo. Aqui, ó, tá? E o limite unilateral pela direita vai ser o f de A. Então, repare, como os limites unilaterais, esse ponto aqui, o ponto A, ele é interno ao domínio, ele não é o extremo do domínio. Então, nesse caso, há uma descontinuidade. Uma das formas fáceis de imaginar isso, você imagina que você tem uma corrente elétrica, se o fio tivesse assim, não passava energia. Tá? Então, olha só, apesar de existir f de A, os limites unilaterais são diferentes. Então, a função é descontínua no ponto A. Outro exemplo. O fio parece ser contínuo, mas no ponto A, apesar de ter um pedacinho do fio do lado de fora, aqui, também não vai passar corrente. Então, é o caso que, apesar de existirem os limites unilaterais à esquerda de A e à direita de A, e eles dão B aqui, o f de A não é igual a B. Então, a função aqui também é descontínua no ponto A. E mais repare, existe f de A. Nesse caso aqui, ó, que é muito parecido, não tem esse pontinho. Olha aqui, ó, não tem. Então, na verdade, não existe f de A. E se não existir f de A, também a função é descontínua. Então, esses três casos aqui ó, são os mais usuais, quando o ponto analisado ele é interno aos extremos. E nos extremos, esse aqui também seria, de alguma forma, né? É porque também aqui f de A não existe, tá? Os limites também não vão existir, entendeu? E aqui, se você fizesse a tendência, no caso aqui, ó, os limites dariam mais infinitos quando x tendendo a A. Mas mais infinito, nós vimos lá na matéria de limites que não é uma situação de controle. Então, na verdade, não existe o limite. O limite unilateral pela esquerda, ele, apesar de ser igual pelo limite unilateral pela direita, é mais infinito. E mais infinito não é uma situação de controle, portanto, não existe o limite. E f de A também não existe. Tá? F de A não existe. Então, olha só, nesse caso aqui, apesar de o A aparecer interno, o A não está definido no domínio. Tá? Então, vamos ver aqui esse caso. Nesse caso aqui, ó, o limite unilateral pela esquerda vai dar B. E o f de A existe, está aqui. Mas não há um salto aqui entre esse ponto e esse ponto. Então, isso aqui há uma descontinuidade nos extremos. Tá? Essa questão do extremo nem sempre é tratada
pelos professores, às vezes eles esquecem, não dá tempo, etc., mas pode ocorrer que você está fazendo um concurso, etc., uma prova, e perguntem se esse caso é um caso de descontinuidade. Se a função foi definida desse ponto, o domínio, até a inclusive, apesar de o domínio todo estar sendo utilizado, portanto, é uma função, mas não é uma função contínua, porque no extremo da direita, por exemplo, há um ponto de descontinuidade. Tá? Pessoal, e quando é que acontecem essas situações de descontinuidade? Primeiro, vou dar um exemplo. A lei de correspondência é 1 sobre x. Tá? Se a lei de correspondência é 1 sobre x, você já sabe que o x igual a zero não vai estar no domínio. Às vezes, a função é um pouco diferente. Ela, por exemplo, é 1 sobre x menos 5. 1 está no numerador, x menos 5 está no denominador. Então, você já sabe que o campo de existência da lei de correspondência ou domínio máximo, ele exclui o menos 5, o 5, porque x menos 5, se você botar 5, vai dar zero. E os reais, a parte racional do conjunto dos reais, exige que o denominador das frações seja diferente de zero. Então, são esses problemas no domínio, esses problemas que são apostos numa lei de correspondência, eles influem. Um outro ponto que é muito comum é quando eu dou a lei de correspondência através de vários enunciados, de várias sentenças. F de x, para x menor que 5, ele tem uma expressão. Para x igual a 5, ele tem outra expressão. Para x maior que 5, tem uma outra expressão. Esses pontos, onde a lei de correspondência ela vai mudando ao longo do domínio. Geralmente você tem f de x igual a, e abre uma chave, aí para assim, para x menor que 2, é uma expressão. Para x entre 2 e 2, para 2 o x menor igual a 2 é uma expressão. Para x de 2 até 2, inclusive, vamos botar assim, é outra expressão. E para x maior que 2 é outra expressão, esses pontos são chamados pontos críticos também. É onde a lei de correspondência muda de enunciado. Então, numa é parábola, no outro é reta, no outro é outra forma qualquer de gráfico, uma exponencial. Então, esses pontos críticos são os pontos que você tem que analisar para verificar se, de fato, aquele domínio, né, aquele domínio ele gera uma função contínua. Entendeu? Então, aqui na apostila, tem exemplos semelhantes. Olha aqui, o exemplo clássico é x se x menor que zero, é 1 se x igual a zero, se é x mais 2 se x maior que zero. Então, esses pontos aqui eles têm que ser investigados. Olha aqui, outra dada através de várias sentenças, outra dada através de várias sentenças. Aqui você tem um problema, aqui, ó. A função foi malandrinha, porque você sabe que o 1 não poderia estar nessa lei de correspondência, mas ele te dá uma alternativa, dizendo que o 1 é 3 aqui, ó. Tá? Se for igual a 3. Então, na verdade, todos os pontos do domínio estão sendo utilizados, é função. Mas não vai haver uma descontinuidade. Então, esse ponto 1 aqui, ele vai ser investigado para uma função que tem uma lei de correspondência dada através de várias sentenças. Então, são esses cuidados que o estudante vai ter que ter. Tá? E aqui tem uns exercícios, uns exemplos, etc. E aí o aluno faz. E aí, nesse caso aqui, olha só, não precisa nem fazer o gráfico aqui, mas essa continuidade, verificar se é contínua, descontínua, ela geralmente é cobrada lá na derivada, quando se vai fazer a análise das funções a partir de limites e derivadas. Então, você, com esse material que você vai ter depois, limite e derivada, você vai poder fazer um estudo mais pormenorizado das funções. Então, é ali que geralmente essa parte é cobrada. Naturalmente, vocês vão ver que em vários livros, CF é contínuo e diferenciável no ponto A, etc. Então, para certas situações, né, apesar de existir integrais que são aplicadas em funções descontínuas, integral de Lebesgue, se eu não me engano, que não é uma integral de Riemann, nós vamos aqui estudar as integrais riemannianas, tá? E onde a função é contínua, etc. Mas existem partes da matemática que estudam situações e funções descontínuas. Pessoal, esse capítulo é muito tranquilo, façam só esses exercícios aqui, ó, são poucos exercícios, tá vendo? Não tem muita dificuldade, olha aqui. 1, 2, 3, aí vem o pulo aqui. Opa, pulei muito. 1, 2, 3.
Tem esses exercícios que estão aqui, mas são poucos, tá? Fica tranquilo que não é muita coisa, não. Pessoal, tá bom. Agora nós estamos encerrando a parte 1 e vamos para a parte 2, que é derivadas. O caminhar que eu faço na derivada ele é um pouco diferente, porque ele visa você entender inicialmente o conceito, isso todos os professores fazem, mas depois eu me debruço imediatamente na fixação da tabela de derivadas. A maioria dos professores dá lá a interpretação geométrica da derivada, etc. Eu não faço isso, porque o meu objetivo inicial ao te dar a derivada é que você aprenda a derivar. Depois a gente vê todas as aplicações, as interpretações, tá? Então, até o próximo vídeo, já na parte 2. Abraço.